Olá, hoje eu vim falar da palavra obesidade. Não da obesidade em si, ou não necessariamente só da obesidade em si, mas especificamente da palavra obesidade. E por quê? Porque eu entendo, percebo que muitas pessoas que se sentem acima do peso têm uma certa dificuldade para usar essa palavra, para ouvir, para tratar do assunto com o uso da palavra obesidade. O que para mim é extremamente fácil. Eu não sei exatamente porquê, sempre tive facilidade para usar a palavra, mas talvez por conta da minha profissão, desde que eu estava na faculdade de educação física, que o uso da palavra obesidade é aplicada no caso de uma certa quantidade de gordura que a pessoa pode adquirir, um certo volume. Não é usada para qualquer volume de gordura, e sim para um determinado volume. E aí tem a classificação técnica de tipo de obesidade, que eu não vou entrar no mérito. Esse vídeo é para falar especialmente da palavra, exatamente por quê? Porque eu compreendo, baseada nesse texto, nesse livro antigo, e que às vezes pode passar uma impressão não tão legal para quem não conhece o texto. Então, se você não conhece, eu sugiro que leia, porque é um texto incrível. Apesar de ter sido escrito há muito tempo, ele é muito também contemporâneo, se aplica aos dias de hoje, se aplica à nossa contemporaneidade, mas especialmente, do meu ponto de vista, todas as estratégias descritas aqui se aplicam à vida, a qualquer circunstância da vida. E o que isso tem a ver com o uso da palavra obesidade? Muito simples. Nesse livro tem um momento, e inclusive o tradutor dessa edição, ele coloca como uma reflexão, o autor diz que para você enfrentar um inimigo com chances de superá-lo, com chances de ter sucesso, é necessário que você conheça profundamente esse inimigo. Então, logo, em se tratando de qualquer circunstância, qualquer situação, qualquer inimigo, qualquer dificuldade, qualquer obstáculo que eu ou você precise superar, segundo o autor da Arte da Guerra, quanto mais e melhor nós conhecermos, você, quem quer que seja, que precise ou queira enfrentar tal obstáculo, quanto mais e melhor eu conheça tal obstáculo, mais chances eu tenho, ao enfrentá-lo, de superar, de ter êxito, de ter sucesso no meu enfrentamento. Porque é claro que nós também podemos enfrentar um inimigo, um obstáculo, qualquer que seja o nome que você queira dar para algo que você tenha que enfrentar. Eu posso enfrentar sem ter conhecimento, mas a chance de que eu saia desse enfrentamento derrotada é enorme, é muito maior. E na verdade não é só a arte da guerra que coloca qualquer necessidade de enfrentamento de qualquer obstáculo nesse contexto. Os estudiosos de neurociência, de psicologia humana, da psique humana, enfim, de como funciona a nossa mente, a mente humana como um todo, todos, não precisa nem ser especialista, qualquer pessoa que estudou minimamente algo nesse contexto, que tenha interesse por psicologia, psique humana, enfim, como funciona o cérebro humano, entende que toda vez ou em toda circunstância que eu ou você, que uma pessoa se afasta de um assunto, se afasta de determinada circunstância, a dificuldade, essa circunstância, essa coisa, tende a aumentar
Não necessariamente que a coisa aumente, mas para essa pessoa, para essa mente, para essa psique que está evitando determinado assunto, determinada circunstância ou palavra, no caso aqui eu estou falando de palavra, né, de uma palavra, esse bicho papão, por assim dizer, tende a crescer na mente que o está evitando. É assim que funciona a nossa mente, é assim que funciona o cérebro humano, é assim que nós funcionamos, é assim que acontecem as coisas para nós. Então, para uma pessoa que tem medo de usar a palavra obesidade e se sente acima do peso, é claro, né? Essa pessoa também geralmente tem medo de subir na balança e, portanto, de constatar o seu peso. Não estou dizendo que isso é para toda pessoa, mas é comum isso acontecer. E, como diz o autor de A Arte da Guerra e muitos outros que tratam da psique humana, esse aqui tratava de estratégias para vencer inimigos. E aí, no caso, o seu inimigo pode ser obesidade, sobrepeso ou qualquer nome que você queira dar, para que você possa enfrentá-lo com possibilidade de êxito. Sim, a melhor alternativa é conhecer o quanto mais e melhor você tem acesso. Então, embora o medo exista para todas nós, para toda pessoa, ele pode ser enfrentado e deve ser enfrentado, especialmente em relação a uma situação que está nos prejudicando, que não nos leva aonde a gente quer ir, que não nos deixa confortável. E como que nós enfrentamos o medo? A melhor forma de enfrentar o medo é obtendo informação, obtendo conhecimento. Isso pode ser obtido através da leitura de livros, de assistir vídeos como esse aqui que eu estou disponibilizando, mas também da ajuda de profissionais, de pessoas capacitadas. Isso não significa que você, que está precisando de ajuda, ou que seja uma pessoa que esteja acima do peso e, portanto, buscando ajuda, não seja capacitada para superar essa condição de forma, ou melhor, essa circunstância, porque não é uma condição, é só uma circunstância, pode ser superada perfeitamente. Não significa que você não esteja capacitada para isso. O que significa é que, do meu ponto de vista, sempre há algo que alguém sabe além daquilo que eu sei. Ou melhor, há algo que eu sei e que esse meu saber é maior do que o da maioria das pessoas e que, portanto, nessa área, nesse assunto, eu estou apta a ajudar as pessoas que desconhecem aquilo que eu conheço a esse respeito. Do mesmo modo que você, possivelmente, é quase certo, que tenha algum conhecimento maior do que o meu numa determinada área. E que, portanto, se eu precisar de uma ação naquela área, a sua ajuda pode ser muito bem-vinda, pode me favorecer muito. O que eu quero dizer com isso é que o comum é que toda pessoa, todas nós, tenhamos alguma área em que a gente tem maior domínio, maior conhecimento, mas nunca temos de todas. Pelo contrário, o que nós temos de grande conhecimento geralmente é uma área só, ou duas ou três no máximo para cada pessoa, e todo o resto, que é um infinito de possibilidades, um infinito de informação, um infinito de conhecimento, um infinito de sabedoria, todo esse resto é desconhecido para nós, todo esse resto nós ignoramos. É por isso que nós precisamos, sim, que a ajuda das outras pessoas, dos outros profissionais, são muito bem-vindas, porque elas vão juntar as nossas capacidades, elas vão se juntar a essa informação, esse conhecimento, essa sabedoria do profissional a quem eu vou buscar, vai se juntar ao meu potencial para que aquela minha busca, para que aquela minha condição de superar obstáculos se torne mais suave, se torne mais fácil e normalmente, muitas vezes, muito mais rápida. É só por isso. Não significa que ninguém seja incapacitado ou incapaz, não significa que uma pessoa seja superior a outra de forma nenhuma. O que há, na verdade, é que eu conheço algo que às vezes você desconhece, do mesmo modo que talvez você conheça algo que eu desconheço. Eu vou até aproveitar e dar um exemplo meu. No que se refere ao mundo digital, por assim dizer. Até o início da pandemia e do isolamento no Brasil pelo Covid-19,
eu era totalmente ignorante no que tange a trabalhar no digital. Para mim, o mundo digital, de algum modo, servia para pesquisa em, né, sites específicos, plataformas específicas, e a maior parte dele para as pessoas ociosas se divertirem, buscarem entretenimento. Era essa a informação que eu tinha, era isso que eu acreditava de verdade. Então eu precisei de ter a oportunidade de ficar em casa, de não poder sair para trabalhar, para descobrir que esse é um universo enorme, incrível, e que, portanto, toda pessoa pode desenvolver e entregar um trabalho de excelência aqui no digital. Então, essa era uma ignorância que eu carregava comigo até que se estabeleceu o isolamento social no Brasil pelo Covid-19. Da mesma maneira que pode haver alguma ignorância em você, por inúmeras razões, mas especialmente para superar a obesidade, por exemplo, que é onde eu tenho expertise, eu tenho conhecimento. Por isso, nesse canal, falo desse assunto. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero ler um trecho que o tradutor dessa edição traz como reflexão, para que você compreenda o quão é importante o uso da palavra, né? Superar o medo, por exemplo, de usar a palavra obesidade, por exemplo, de subir numa balança para conhecer qual é o seu peso, qual é o volume de gordura que você precisa enfrentar para que você comece a se preparar para aprofundar o conhecimento do seu inimigo e assim adquirir condições de superá-lo. O que o tradutor dessa edição traz que eu quis trazer para você como reflexão é que num determinado momento o autor pede para que a gente reflita sobre o nosso adversário e liste seus pontos fortes e fracos, assim como os métodos que ele tradicionalmente usa para nos enfrentar. Então, conhecer todo e qualquer inimigo ou obstáculo que eu preciso enfrentar, que você precisa enfrentar, é a melhor maneira de aumentar a nossa chance de superá-lo, de sair desse enfrentamento com êxito. Então, não se abstenha de conhecer o inimigo que você está enfrentando. E nesse caso, eu estou considerando que o seu inimigo é a obesidade, o sobrepeso ou qualquer nome que você queira dar. E como é o enfrentamento? Um dos primeiros é pronunciar a palavra. E depois você pode buscar informação, conhecimento, ajuda profissional. De toda maneira, a informação e o conhecimento é o que nos ajuda a superar todo e qualquer obstáculo, é o que nos ajuda a superar o medo. Porque veja, se eu tenho medo de andar de avião, mas eu faço uma pesquisa e descubro que é o tipo de transporte onde acontece o menor número de acidentes e, por consequência, o menor número de mortes em transportes de um modo geral, logo aquela informação me traz uma certa segurança de que, puxa, raramente um avião cai e, portanto, o número de mortes causado por queda de avião ou qualquer acidente de avião é infinitamente menor do que de automóveis, por exemplo, que transitam no chão. Então dessa maneira, nós superamos o medo, tendo acesso à informação, a conhecimento. É por isso que eu trouxe exatamente hoje a palavra obesidade. E eu quero te convidar para, se gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no canal, porque assim você vai receber as notificações das próximas publicações. E compartilhe se você conhece alguém que pode se beneficiar dele. Nesse canal eu sempre vou trazer informação sobre como superar doenças crônicas de um modo geral ou qualquer tipo de doença, se porventura eu achar viável alguma outra que não seja considerada crônica. E por que eu tô te pedindo para curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal? Porque o YouTube é uma plataforma que sobrevive desse tipo de ação. Sem esse tipo de ação, não existe YouTube. Sem esse tipo de ação, não existe esse canal. Então, como a plataforma e também esse canal só existem se houverem likes,
inscrições e compartilhamentos, por favor, faça isso, porque assim tanto este canal vai permanecer, vai continuar existindo e, portanto, trazendo esse tipo de informação para te ajudar a superar aquilo que não está te possibilitando ter uma vida ideal. Então, eu te agradeço por permanecer aqui até o fim e te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigada!